Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira e nesse vídeo vou falar sobre a correção da tabela do imposto de renda, a famosa tabela progressiva. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, nós sabemos que a tabela do imposto de renda é aquela tabela, né, que tem a isenção até R$ 1.903, se eu não me engano, e aí a cada faixa que aumenta tem um percentual de desconto. Mas o que é importante a gente saber? O importante a gente saber que o governo ele não vem reajustando essa tabela ao longo dos anos. Segundo informações dos auditores fiscais, dessas entidades de auditores fiscais, já se acumula hoje uma defasagem, né, uma desatualização em termos percentuais de 90%. E as pessoas, né, ser humano normal, que trabalha, né, que tem salário, que tem desconto em folha, até os autônomos também. Então, a cada ano que se passa e a tabela ela não é reajustada, o que acontece? É como se fosse dado um aumento de imposto, porque o que acontece com o salário? Uma vez por ano, o salário é obrigado a ser reajustado em razão da perda inflacionária. Então, se verifica a inflação do período, muitos sindicatos fazem aquela negociação coletiva e uns conseguem colocar a inflação, outros conseguem colocar até um pouquinho mais do que a inflação. Então, na verdade, o seu salário ele aumenta uma vez por ano, ou o seu rendimento, de uma forma geral, aumenta, né? Porque as coisas aumentam, tem reajuste, então isso vai aumentando. E quando chega na questão da tabela do imposto de renda, o governo ele não reajusta. Então, ele não reajustando isso, ele faz com que a cada ano que passe, você pague cada vez mais imposto. Então é necessário, para que o trabalhador não tenha prejuízo, a tabela seja reajustada, para que seja justo, né? Uma vez em que ele pagava dentro daquele salário um percentual de imposto, ele continue pagando, e não cada vez mais o salário dele vai aumentando, ele vai entrando nas faixas superiores, né? Porque a tabela fica parada e o salário vai aumentando e vai entrando na tabela, e cada vez ele pague um imposto maior, tá? Então isso não é razoável. Por outro lado, o que a gente vê é que o nosso presidente, né, o nosso atual presidente, ele prometeu, né, na campanha que iria fazer com que essa tabela desse isenção até quem ganhasse 5 mil. Né? Talvez buscando ele uma forma de compensar todo esse prejuízo. Né? Nós sabemos que hoje o limite de isenção vai a 1.900 e uns quebradinho. E se a gente colocasse 90%, isso chegaria a uns 3.600, 3.700 aproximadamente, né? Falar de uma maneira geral. Mas ele falou que iria levar essa isenção para 5 mil. O problema que está acontecendo é que agora, para ele cumprir essa promessa de campanha, né, ele não está tendo apoio da equipe econômica, que diz que não tem números, não tem como segurar a perda, né, de arrecadação que isso vai gerar com esse aumento dos valores. E aí, de 5 mil, que foi a promessa do presidente, já estão falando em atualizar somente a inflação de 2019, né, que seria alguma coisa muito pequenininha também, sem esquecer essa defasagem que já vem desde 1996 até agora, num percentual aí de 90%, que é o que seria, que necessariamente precisaria ser reajustado e não se reajusta, né? Então não estão falando nisso. E as grandes desculpas, né, que a equipe econômica coloca, que é a perda de arrecadação, que o Brasil ele não suporta, o prejuízo fiscal ainda é grande, que a reforma da Previdência ainda não foi aprovada, portanto não está gerando nenhum ganho, né, para eles poderem. E uma outra situação importante que é colocada, né, dentro dessa dificuldade, é que se eles corrigirem a tabela do imposto de renda, também será necessária uma compensação em outros impostos ou em renúncias fiscais. Ou seja, não vai ser somente reajustada a tabela, precisa que haja uma compensação em outro setor, em outro imposto, ou até mesmo numa renúncia, suprimir uma renúncia fiscal ou algum benefício que o governo dá para poder compensar a perda que vai gerar essa atualização da tabela. Ora, a gente está vendo que a promessa do presidente de campanha ela vai ser cumprida. Dificilmente a gente vai ter um aumento, uma correção para o limite de isenção dessa natureza, porque ele é muito grande, né? A própria equipe econômica hoje já vem mais na questão da realidade, então a gente vai continuar sendo enganado, né? Então, o que pode acontecer, na verdade, é uma pequena correção, como vem acontecendo nos governos anteriores, dá uma pequena correção e fica tudo por isso mesmo, e a gente vai empurrando com a barriga esse prejuízo
né, infracionário, fazendo com que essa perda, né, cause um aumento de imposto, porque se efetivamente a gente tivesse atualizado essa tabela nos níveis que deveria ser atualizado, praticamente só quem ganhasse acima de R$ 3.700 que estaria começando a pagar algum imposto. Pois bem, eu acredito, né, que isso não vai mudar muito e que a probabilidade de você continuar pagando imposto cada ano que passa, porque quando a gente faz a declaração, as pessoas falam, mas ano passado eu paguei menos, esse ano eu estou pagando mais. Enquanto não houver um reajuste da tabela, né, dessa tabela progressiva, que faça com que essa questão inflacionária ela se adapte à realidade dos salários e dos rendimentos das pessoas, cada ano que passa você vai pagar mais imposto de renda. Não tem jeito. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.